Eu quero compartilhar uma palavra com você em João capítulo 7, verso 37 e 38. O título que eu quero dar para esta mensagem é Vá à fonte. Vá à fonte. João 7, 37 e 38. Aleluia. Você que abriu a sua Bíblia, acessou a sua Bíblia, ou que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar ali na tela, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você pode repetir assim comigo? Senhor Jesus, fale comigo, sacia minha sede, me enxergue nesta noite e faça a tua vontade. Amém. Aleluia. Vá à fonte. Tá frio para tomar água, né? Ninguém imagina abrindo a geladeira agora e pegando uma jarra de água bem gelada para tomar. Só, exceto algumas pessoas. Está muito frio, até para aqueles que gostam de tomar água. Quanto mais para aqueles que não gostam de tomar água, têm dificuldade com água. Mas sabe que toda manhã que eu me levanto, eu tomo um pouquinho de água, mas antes eu saio do meu quarto, faço a minha higiene, e a nossa casa é uma casa comprida, nós moramos aqui atrás dessa parede aqui, tem uma sala e tem um quarto, e tem a cozinha para o lado de lá. E eu saio do quarto, passo no banheiro, e vou quietinho, sou o primeiro a acordar, vou quietinho até a cozinha. Chego na cozinha, tem uma chaleirinha de cor preta, já um pouquinho antiga lá em casa, que dá um pouquinho mais de 1 litro. Eu coloco um pouquinho para cima da metade de água, que dá um pouco mais de meio litro. Coloco 4 colheres de açúcar, adoço a água. Enquanto a água está esquentando, eu pego essa garrafa, coloco um suporte de coador, da cor laranja, porque minha esposa gosta de laranja, e coloco o suporte, e eu gosto de passar o café no coador de pano. Eu pego 4 colheres de café, coloco dentro do coador. Quando estou terminando de arrumar a mesa, a água começa a... Colher pequena. A água começa a borbulhar, não deixa ela ferver. Aí eu passo o café. Aí passei o café, gosto de secar a garrafa, arrumar, a mesa já está arrumada. Escolho um lugar na mesa, próximo à janela. E a janela, mesmo nesses dias de frio, tem um solzinho que entra pela janela. Então eu sento na mesa, coloco a minha Bíblia do lado e pego uma xicrinha assim, desse tamanho assim de café, vou fazer um pouquinho para quem gosta de café, e abro a Bíblia. E daí eu vou tomar meu café de manhã. E esse café foi eu que fiz, mas não foi de cedo, é de agora a pouco. Eu pego, tomo café, abro a minha Bíblia, de repente eu me deparo com o texto de João 7, 37. Jesus dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. É como se Jesus pegasse e desse uma balançada em mim e dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Nós temos um quartinho chamado quartinho do profeta ali em casa. É onde nós recebemos alguns missionários, amigos, pastores que ficam ali. E algumas vezes, quando eu me deparo com uma palavra como essa, eu preciso fechar a Bíblia, entrar naquele quarto e falar com o Pai. E esse foi um dos dias. Quem tem sede, vem a mim e beba.
confrontando a mim, e eu fui falar assim: Senhor, será que estou tendo sede do Senhor? Senhor, se de repente eu não estiver tendo sede suficiente, ou estiver tentando matar a minha sede em outras fontes, bebendo um café que não vai matar a sede que é da água, Senhor, que o Senhor então me leve a ter sede de Ti. Talvez muitos de nós passamos momentos assim. Nem sempre nós estamos com sede, tão sedentos, como Davi escreve no Salmo 42, dizendo: olha, assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mas nem sempre a nossa alma está tão sedenta, assim, desesperada pelas águas. Mas quando eu olho um texto como esse, eu falo: uau, que palavra! E você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Você crê que a palavra de Deus continua falando conosco nos nossos dias? Tem alguma coisa para a palavra de Deus falar com você nessa noite? Será que essa palavra é tão conhecida talvez de muitas pessoas, ou quem está ouvindo pela primeira vez? Será que essa palavra pode falar alguma coisa ao seu coração? O desejo do meu coração é que esta palavra fale com você. Não são as palavras que saírem da minha boca porque eu sou falho, mas as palavras que vêm lá do alto e que geram vida, e vida eterna, vida abundante, vida transformada. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim: que palavra! Que palavra! Quantas vezes eu já li esse texto e Deus vem falar comigo dentro dessa palavra. Essa palavra está dizendo assim: existe um povo, neste contexto, chamado povo de Israel, o povo de Deus. E este povo de Israel, o povo judeu, anualmente eles celebravam 3 festas. A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Por centenas de anos eles comemorando essas 3 festas. E Jesus está neste contexto. Jesus está em Jerusalém, e a festa dos tabernáculos durava aproximadamente 1 semana. E pense, Jerusalém estava tomada, as ruas, as praças cheias de cabanas. As famílias ficavam dentro das cabanas durante 1 semana, com a finalidade, com o propósito de lembrar do tempo que o povo de Israel esteve em peregrinação pelo deserto, até chegar na terra prometida. Então eles ficavam 1 semana nas cabanas para relembrar aquele tempo. E todos os dias eles iam ao templo, se reuniam para ouvir aquilo que Deus tinha para falar com eles, e eles começavam a relembrar os feitos do Senhor, lá no tempo do deserto. Então eles falavam do maná que havia caído dos céus, eles falavam da água que tinha brotado da rocha. E no último dia da grande festa, que é o tempo que Jesus está aqui, exatamente, e no tempo de Jesus era 8 dias, a duração dessa festa. E nós gostamos de festa, é gostoso estar juntos, né? E não tinha nada errado eles se reunirem para celebrar, para relembrar esse tempo de peregrinação. Mas no último dia acontece algo extraordinário, diferente de todos os anos. Jesus se levanta na festa e ele não falou baixinho. Porque a palavra que diz aqui que ele clamou, ele falou alto. Agora pensa que eles estão falando da água que brotou da rocha, e daí Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. O que significava isso para aquele povo? Não tinha nada de errado com a cerimônia que eles estavam realizando, até porque nós somos pessoas, seres litúrgicos, seres ritualísticos, nós gostamos de fazer as coisas, né, numa liturgia, numa rotina, de uma maneira religiosa. Por isso que nós estamos todo domingo sempre no mesmo horário, a gente não fica mudando toda semana de horário,
porque nós somos seres litúrgicos, nós gostamos de coisas organizadas, que tenham um motivo, tenham uma razão. E Jesus se levanta no meio daquela grande festa no templo e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Para alguns, talvez eles entraram em parafuso. Mas eu fico pensando que no meio daquela multidão do povo de Deus, existiam pessoas sedentas. Pessoas com vontade de ir à fonte. Pessoas que talvez todos os anos o pai falava assim: vamos lá arrumar nossa cabana e nós vamos passar uma semana na festa dos tabernáculos. E talvez alguém fale assim: mas de novo? Até que é legal, mas parece que falta alguma coisa. Talvez alguém comentava assim entre eles: puxa, é tão legal ficar uma semana aqui, a gente se diverte, a gente se encontra com outras pessoas, faz novas amizades, mas parece que tem algo a mais. Parece que não é só este o sentido de relembrar o passado, parece que precisa ter algo a mais. Aquele vazio, aquela vontade de ir à fonte. E sabe o que acontece? Que para muitos, a fonte despejou ali naquele lugar. Ao ladinho deles, muitos não conseguiram perceber a fonte. Quando você continua lendo o texto, você vê que eles se reúnem numa discussão teológica. Alguém dizendo: mas este é o profeta. O outro fala assim: mas será? O outro fala assim: esse é o Cristo que é esperado, mas pode vir alguma coisa da Galileia, e o Cristo não vem da Galileia. Começa a entrar numa discussão teológica e perde todo o sentido. Mas a fonte estava despejando, derramando do lado deles, e alguns não estavam percebendo. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram com aquele ritual, com aquela rotina, e simplesmente não estavam mais percebendo a fonte. Não estava mais percebendo, não estava tendo sede, não estava tendo desejo de buscar algo a mais, de olhar assim: existe uma fonte, existe algo, existe uma promessa, existe algo a mais do que nós vivemos. E por isso que o nosso convite nessa noite é ir à fonte. Vá à fonte. Quem é a fonte que está jorrando entre nós nessa noite? Se chama Jesus Cristo. É a mesma fonte. Está presente entre nós. Amém? E quanto a nós, quando nós olhamos para esse texto, e quanto a nós, que estamos todos os domingos na igreja, será que não corremos o risco, muitas vezes, de se tornar um ritual e a gente fala assim: eu acho que é só isso mesmo? Ou será que nós chegamos e falamos assim: eu estou com tanta sede de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais, existe algo a mais, existe uma fonte a jorrar e eu quero mais de Deus. Sabe que nós estamos neste mundo, neste contexto, caminhando, correndo, trabalhando, construindo, olha, com tarefas árduas todos os dias. E nem sempre nós nos perguntamos: por que eu estou fazendo isso? O mundo em que nós estamos inseridos é um mundo horrivelmente cruel. Você concorda comigo? É cruel. E cada dia que passa parece que está pior. Parece que o mundo em que nós estamos cada vez mais está indo à ruína, sinal que Jesus está voltando. A nossa rotina que nós vivemos todos os dias é terrivelmente desgastante. Não é mesmo? A nossa rotina é muito cansativa. Você olha para a família, todas as famílias têm alguma situação. Todas as famílias passam um momento, está tudo bem, daqui a pouco acontece alguma coisa. Todas as famílias em algum contexto, porque a nossa vida, a nossa rotina é terrivelmente desgastante. Isso desgasta a gente, isso cansa a gente. O trabalho, os afazeres. Outro dia eu falei assim para a Kézia, eu falei assim: estou cansado de comprar pão todo dia. Todo dia a mesma coisa, tem que
vai, busca as meninas na escola, passa, tem que passar na panificadora. Ah, mas de novo. Algumas vezes para mudar eu chego em casa, deixo o carro e pego a bicicleta ou vou a pé para tentar mudar alguma coisa. Mas todo dia tem que fazer algumas coisas. Todos os dias parece uma liturgia. Mas é desgastante. Né? Todos os meses tem que pagar alguns boletos e a gente fala assim, mas não podia furar um mês, né? Não podia dar um alívio para a gente? Mas toda a nossa rotina acaba sendo desgastante e nós ficamos absolutamente cansados, afadigados. Nós ficamos doentes, a nossa imunidade fica baixíssima, nós ficamos doentes por conta de tudo isso, de todo esse desgaste que nós vivemos. Sim ou não? Mas saiba de uma coisa, que Deus nos fez seres íntegros. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus nos fez seres íntegros. E a nossa alma, sede das emoções, tem necessidades. E nós atendemos às necessidades na nossa alma. Quando nós estamos tristes, nós buscamos alguma coisa para alegar, coloca um louvor um pouco mais animado, tenta encontrar alguém para se relacionar, para vencer a tristeza, vencer a angústia, vencer o desespero. Fisicamente, quando nós não estamos bem, nós procuramos resolver. Está com fome? Come alguma coisa. Se não comer, vai ficar fraco. Está com sede? Nós tomamos água. Resolvemos o nosso problema físico. Está com dor? Busca a solução. Um remédio, um médico, nós resolvemos fisicamente. E espiritualmente? Quando nós não estamos bem espiritualmente, dentro de nós existe um dispositivo. Assim como o estômago dá aquela roncadinha, dizendo, olha, está na hora de comer alguma coisa. Assim quando seca a garganta e fala, está na hora de tomar água. O nosso espírito também diz assim, olha, você precisa se relacionar com o corpo. Você precisa se relacionar com o Criador. Você precisa tirar um tempo, sentar, falar com aquele que pode suprir a sua vida, ir à fonte, buscar a fonte que vai suprir as suas necessidades espirituais. Mas muitas vezes nós queremos matar a nossa sede espiritual tomando café, né? E quando que eu deveria tomar água? E o Senhor está falando conosco. Aquele vazio que tem dentro de nós, existe o endereço certo para abastecer. Aquela sede espiritual que tem dentro de nós, existe um endereço certo. É uma fonte que está jorrando. Ela não para de jorrar. E eu queria compartilhar com você 3 princípios nessa noite. O primeiro deles é fazer uma análise da vida espiritual. Faça uma análise da vida espiritual. Faça um diagnóstico na sua vida espiritual, como você está. Talvez alguém fale assim, fisicamente eu preciso fazer uns exercícios físicos para melhorar o meu corpo, né? Emocionalmente preciso ir num psicólogo, conversar com alguém, uma vez por semana encontrar uma pessoa. Mas e espiritualmente? Faça um diagnóstico, olhe para dentro de você. Você já está saciado? A sua sede está saciada espiritualmente falando? Você já se saciou, já bebeu bastante desta fonte? Você diz, olha, já é o suficiente, não preciso de mais nada. É preciso fazer um diagnóstico, você concorda comigo? O tempo todo. Uma revisão na nossa vida, olhando, falando assim, poxa, eu não estou tão bem assim espiritualmente, existe algo a mais. Eu achei que eu estava já pleno, completo, mas eu quero transbordar. Ainda existe espaço. Fazer uma análise da vida espiritual é necessário para que possamos ir à fonte. Segundo princípio, aprender o caminho da fonte. Aprenda o caminho da fonte. Pense que aquele povo estava ali com a fonte jorrando do lado deles e eles não percebiam. Jesus teve que se levantar e dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É aprender o caminho.
Jesus é o caminho. Ele é a fonte. E Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Temos que falar assim, para onde iremos nós? É o Senhor que é a fonte. Para onde eu vou se só o Senhor tem água para a minha vida? Se só o Senhor pode saciar a minha sede? Só o Senhor é quem pode me mostrar o caminho. Terceiro princípio, estar sempre sedento por Deus. Esteja sedento por Deus. Nós não podemos achar que já sabemos tudo. Nós não podemos achar que temos todas as coisas já espiritualmente falando. Quando Jesus se levanta, Ele está falando para um grupo de pessoas que conheciam muito, tudo do Antigo Testamento praticamente. Homens que tinham muitas informações, mas que não eram transformados. Homens que tinham muitas informações e achavam que as informações que eles tinham era suficiente para eles terem experiência com Deus. Só que eles não tinham sede de Deus. Mas aqueles que tiveram sede de Deus foram até Ele. Foram até Jesus e foram saciados. Tenha sede de Deus sempre. Esteja sedento por Deus. Nós não matamos a sede tomando Coca-Cola. Não matamos a sede tomando café ou tomando um chazinho. A única maneira de beber mais da fonte é tendo sede da fonte. A única maneira de receber mais de Jesus é tendo desejo de se aproximar de Jesus. A única maneira de chegar até a fonte é sentir saudade da fonte. É sentir sede da água que jorra através da fonte para as nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Se você já esteve sedento e talvez tentou saciar esta sede em outras fontes. Existem diversas fontes jorrando por aí, mas nenhuma delas vai fazer jorrar para a vida eterna. Nenhuma delas vai fazer jorrar, fluir rios de águas vivas dentro de você. E quando Jesus estava falando de rios de águas vivas, Ele estava falando do Espírito Santo que flui dentro de nós. O próximo versículo 39 diz que Ele disse isso porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado a eles, porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas na verdade não é que o Espírito Santo não existia, o Espírito Santo sempre existiu. A diferença é que as pessoas não usufruíam realmente de quem o Espírito Santo era completamente. E todos aqueles que creem em Jesus desfrutam plenamente do Espírito Santo se quiserem. Todos aqueles que têm um encontro com a fonte que é Jesus, pode ter o Espírito Santo fluindo dentro dele. E Ele nos convida nessa noite para fluir. Se você quer fluir, se você quer receber, se você quer ter sede do Senhor Jesus da fonte, Ele está no nosso meio. Ou talvez você nunca teve uma experiência com Jesus, fala assim, olha, é a primeira vez que eu ouço algo assim. Eu te digo que é a oportunidade que Jesus está te dando para experimentar da fonte. Existe água jorrando em nosso meio que não são águas que nós vamos lá na bica e coletamos. Mas é no sentido espiritual. Jesus está jorrando em nosso meio. E quando essas águas jorram em nosso meio, que é o próprio Jesus, as pessoas são restauradas. As forças são renovadas. Talvez alguém está tão cansado, tão desgastado, mas é através dessa fonte que as suas forças são renovadas. Você é fortalecido na fonte, você é curado na fonte, você é saciado na fonte. Na fonte você encontra força para continuar a batalha, ainda que os problemas continuem. É na fonte que nós nos fortalecemos. Eu queria convidar você a colocar-se em pé. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês, que Deus continue abençoando. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Procure participar de uma célula
E que Deus abençoe a cada célula, que seja maravilhosa, seja uma bênção. Que Deus abençoe os líderes e a todos que estão também participando. Em nome do Senhor Jesus, visitantes, que o Senhor continue abençoando vocês. Uma alegria imensa receber vocês aqui. E esperamos vê-los novamente aqui. Amém? Se você deixou o seu contato, se não deixou, por favor, puder deixar, nós entraremos em contato com você para te agradecer pela visita. E no brinde que você está levando, tem um telefone da igreja, que é o 3226-2680, que é o WhatsApp também, nós atendemos através deste número. Se precisar, estamos à disposição de vocês, tem uma equipe que pode abençoar e atender vocês. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por falar com cada um de nós de maneira tão particular. Cada um, com certeza, Deus, ouviu a tua palavra e sentiu a tua presença de maneira diferente. E que possa ser um abastecimento para a semana. Dê uma semana na tua presença, de transbordar no teu Espírito Santo. Dê uma semana, Pai, de sede, de voltar à fonte todos os dias, Senhor. Que o Senhor derrame a tua graça, a tua paz sobre cada um. Que cada lar seja um lar abençoado. Dê uma semana abençoada. Dê uma noite também tranquila, de um sono tranquilo, sem dores, sem incomodações, sem insônia, Pai, que possam dormir uma noite abençoada. Dê um retorno também para o lar, ó Pai, guardado e amparado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.